Neste vídeo, nós trabalharemos com uma planilha para montar um orçamento de serviços. Aqui está a planilha, ela tem um conjunto de abas e nós vamos observar cada uma delas. Basicamente, o que nós queremos é preencher o que está em negrito para especificar uma determinada situação. Por exemplo, nosso serviço envolve um deslocamento de carro todos os dias, em que cada dia iremos, por exemplo, fazer um translado de 80 quilômetros. Por hipótese, nesse raciocínio, a empresa paga um valor, ou pelo menos usa como cálculo do orçamento, um valor pelos quilômetros percorridos. Temos um serviço realizado no local, em que calculamos que, no total, serão 40 horas de trabalho. E durante 5 dias, possivelmente 8 horas por dia, então 5 dias em que teremos um deslocamento, com um total de 40 horas de trabalho. E aqui o sistema gera para nós automaticamente um orçamento que seria possivelmente enviado para o cliente, de acordo com alguns parâmetros que nós vamos estudar agora. Nosso objetivo aqui é ver como uma planilha Excel pode ser usada para isso. Todos esses parâmetros vão variar muito dependendo do tipo de serviço praticado, dos valores praticados, da empresa em si, e obviamente vão ser muito diferentes se o cálculo for envolvendo venda de produtos e outras questões. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso, sempre focando no uso do Excel em si. Por onde começamos? Começamos olhando os parâmetros que nós vamos utilizar para esse cálculo. Então, por exemplo, aqui nós temos um custo por quilômetro. Nós estamos dizendo que para cada quilômetro rodado, nós consideramos que a empresa tem um custo de quase R$1. Vamos ver de onde origina-se esse custo nessa planilha. Observando aqui, nós temos, ao clicar na célula, que essa informação vem de uma outra planilha, a custo quilômetro rodado, no B8. Custo total de quilômetros rodados. Como é calculado este custo? Ele diz que é 0,96 porque ele diz que é uma fórmula, já vimos anteriormente a fórmula de soma. Observem que ao clicar nela, o Excel já mostra quais são os elementos selecionados que são os parâmetros dessa soma, ou seja, todos os 5 acima, eu tenho um cálculo de custo de combustível, um cálculo de custo IPVA, quilômetros de revisão, depreciação e seguro. Observando, todos eles vêm da planilha parâmetros carro. Aqui. Então temos aqui, por exemplo, parâmetros que dizem o valor da gasolina por litro. Esse valor, obviamente, vai variar ao longo do tempo, pode subir ou diminuir. Quilômetros por litro. Isso é uma estimativa e isso depende também de uma série de variáveis, até se o translado é dentro de uma cidade ou fora, e o tipo de carro que é usado para esse translado, mas obviamente as empresas costumam estabelecer um parâmetro aqui, ou seja, dizer que um custo médio, e isso acaba sendo uma estimativa, usando um bom senso, vai ser de 5, 10, 15, 20 km por litro. O custo por quilômetro, então, é simplesmente o quanto nós temos de custo por litro dividido pelos litros. Esse é o item talvez mais fácil de todos. Simplesmente definimos que, em função do desempenho do carro e do custo da gasolina, temos um custo do combustível. Para alguns dos demais itens, nós temos que ter um cálculo do custo total ao longo de um ano e, portanto, uma média de quilômetros no ano. Por hipótese, estamos aqui assumindo que um carro, seja ele da empresa, seja ele do funcionário, vai andar algo como 20 mil quilômetros no ano. Obviamente, vocês podem trabalhar aqui com 10 mil, 30 mil, e esses dados vão mudar o nosso cálculo final. Estimamos, por exemplo, o custo de IPVA, seguro obrigatório, etc., em R$ 1.200. Pode ser mais, pode ser menos, mas o fundamental é, se nós temos um custo, por hipótese, de R$ 1.200 todo ano
com seguro obrigatório, PVA e eventuais taxas, nós andamos 20 mil quilômetros naquele ano com aquele carro, nós temos já um cálculo para cada quilômetro rodado. O mesmo raciocínio se dá no custo de revisão do carro, pequenos consertos, revisões. Pode-se usar os parâmetros do próprio carro, de quantas revisões ele tem por ano e qual é o custo estimado delas, e chega-se da mesma forma num custo revisão por quilômetro. O custo do veículo é um pouco diferente. Aqui estamos estimando que o veículo custe R$50 mil e tem uma depreciação de 100% dele a cada 6 anos. Como se nós comprássemos um veículo novo a cada 6 anos e ao final dos 6 anos simplesmente jogássemos no lixo. Não é assim que acontece, isso aqui já é uma simplificação. Mas na prática, nós podemos imaginar que 50% do valor do veículo seja perdido ao longo de 3 anos. Então, se nós quisermos trocar um veículo a cada 3 anos, nós teremos basicamente esse mesmo raciocínio. Na prática, se nós dissermos que nós podemos andar com um carro que tenha 4, 5, 6, 7 anos, esse custo vai se reduzir, porque ao final de 6 anos não terá uma perda de 100% do carro. Por outro lado, em algum momento, seu custo de manutenção e outros começam a subir até o ponto em que realmente é antieconômico manter o carro. Aqui nós fazemos uma simplificação, mas, grosso modo, assumir 6 anos para 100% de depreciação, que não é uma situação realística, vai gerar o mesmo que assumir 50% de depreciação em 3 anos, que já é algo mais próximo de uma realidade. E aí, calculando o que é? O custo total do veículo dividido, e aqui fazemos um cálculo entre parênteses de B6, ou seja, a média de quilômetros por ano vezes o número de anos que estamos usando, que nós vamos correr com aquele carro, nós teremos o valor de 0,42 de custo por quilômetro. E por fim, assumindo que temos um custo do seguro, não do seguro obrigatório, mas um seguro feito especificamente para esse carro, de R$ 1.500 por ano, temos o mesmo raciocínio do custo do seguro. Grosso modo, quando olhamos aqui, nós percebemos que os principais custos são do combustível e o custo do carro em si, e que são bastante próximos. Fazendo pequenas alterações nesses parâmetros, nós teremos um custo total por quilômetro que talvez fique a partir de 50, 60 centavos até R$ 1,50 por aí. Pesquisando na internet, vocês vão encontrar alguns parâmetros diferentes, alguns cálculos diferentes, alguns um pouco mais aprofundados, que aqui fizemos várias simplificações, mas de uma forma ou outra chegamos num certo valor do custo total por quilômetro, que, grosso modo, é um pouco mais de 2 vezes o custo da gasolina, o que parece ser razoável. Se gasta um pouco na gasolina e um pouco no carro em si e sua manutenção. Então aqui, nessa planilha, nós temos um resultado que deriva dessa, que por sua vez deriva dessa outra. Nós temos também um custo por hora do funcionário, que vem de uma outra planilha, horas funcionário. Ao olharmos essa planilha, como chegamos neste valor? Temos o salário do profissional, obviamente isso aqui vai depender completamente das políticas salariais da empresa, estamos colocando um mero valor estimado, suposto para essa empresa de R$ 2.500, e temos um custo total do salário. Aqui fizemos uma simplificação ainda mais grosseira, mas que na prática muitas pessoas utilizam porque não é de todo longe da realidade, que é assumir que o custo total é 2 vezes o custo do salário. Na prática, e isso pode ser visto junto com o contador, isso varia muito dependendo de uma série de fatores que vão depender da natureza da empresa, da forma como ela se organiza. Que tipo de impostos ela paga, que tipo de benefícios ela fornece ao funcionário, mas de toda forma, a
possivelmente vale transporte, vale refeição, adicional de 1/3 nas férias, 13º, fundo de garantia, que deve se considerar ou não, conforme se avalia, mas é conveniente que leve-se em consideração para termos a possibilidade de ter a previsão disso numa eventual demissão do funcionário. Então, muitas pessoas usam como uma regra geral assumir 2 vezes, mas na prática algumas empresas vão ter um valor um pouco menor do que esse, algumas um pouco maior do que este como custo em função do salário. Jogando ao longo do ano, nós temos o custo total do salário por um ano. E temos aqui as horas trabalhadas, as horas previstas de trabalho, neste caso específico de contratação, assumindo 44 horas. E aqui nós temos quanto isso representa de horas no ano. E aqui nós temos as 52 semanas do ano, mas fizemos a redução do número de horas das férias. Claro que aqui pode ser que alguns estejam considerando neste cálculo do custo total já o custo da perda de produtividade de horas trabalhadas pelas férias. Aí cabe avaliar se isso deve ou não estar aqui, da mesma maneira com que as horas de feriados. Isso pode ou não estar neste custo total ou estar separado. E aqui um percentual que é uma questão importante, embora muito subjetiva, ou pelo menos muito dependendo de uma análise criteriosa de cada empresa, que é o percentual de horas efetivamente produtivas daquele funcionário. Se você tem um funcionário trabalhando na sua empresa e os serviços acontecem de vez em quando e eles são a fonte de receita derivada daquele funcionário, talvez esse número seja muito menor. Se esse funcionário, por outro lado, vai estar num cliente, talvez trabalhando praticamente 100% do tempo como terceirizado nesse cliente, esse percentual talvez chegue quase em 100%. Mas existe um cálculo, quantas horas ele está trabalhando, produzindo para a empresa, do total de horas que ele está à disposição da empresa. Simplesmente fazendo um cálculo, então, do custo total dividido pela quantidade efetiva de horas, certo? Observe que clicando aqui nós temos todos os itens da fórmula aparecendo. Nós temos o quê? O valor que surge de 40,98 por hora. Mas esse não é o único custo, porque nós não temos apenas aquele funcionário prestando um serviço, nós temos todos os custos da empresa vinculados a isso. Estes terão uma variação ainda maior caso a caso. Aqui, e nós referenciamos a planilha então custo fixo, nós fizemos um cálculo simples em que nós colocamos um custo do aluguel que a empresa precisa para existir, luz, telefone, internet, contador, a folha, e aqui o custo de folha, novamente utilizando aquela ponderação de 2 vezes. Aqui eu estou me referindo à folha exceto daqueles funcionários cujo valor é utilizado para fazer a prestação do serviço, ou seja, aquele custo fixo do restante da empresa, dos demais funcionários da empresa. Obviamente, se a minha empresa tiver muitos funcionários prestando serviços e poucos funcionários na sua estrutura de gestão administrativa, etc., haverá um peso muito menor desses do que se tiver uma ampla estrutura e poucos funcionários atuando diretamente na receita. E aqui também estou assumindo que a receita da empresa basicamente seja derivada do trabalho dessas prestações de serviço. Obviamente, se a empresa tem outras fontes de receita, talvez ela venda produtos, etc., é necessário ponderar isso, já que apenas uma parte da estrutura de gestão administrativa, aluguel, etc., está diretamente vinculada à receita vinda da prestação de serviços. Considerando algum valor de extras, temos um total de custo no mês. Observem aqui que aqui há um risco muito grande de simplesmente clicarmos nessa soma. Por quê? Porque aqui estou usando um valor que é de 5.000 para gerar o custo. Talvez mais recomendável seja ter algum tipo de cálculo em que aquele valor não esteja junto. Poderia ter uma planilha com 2 colunas ou algum outro formato, porque existe a chance de indução ao erro. Até uma outra pessoa que vai editar aquela planilha, em algum momento simplesmente manda somar os itens anteriores e não se dá conta que existe um item que aparece 2 vezes, a folha e o custo total de folha. Ao criar uma planilha, é bom ter cuidados em relação a isso.
Bom, mas esse custo total, como podemos calculá-lo em relação ao custo da prestação de serviço? Um formato, pode existir N outros, vamos assumir que essa empresa tenha 3 prestadores de serviço, sempre assumindo que essa seja a única fonte de receita. Temos 160 horas, por hipótese, de trabalho de cada um desses 3 funcionários. Temos um total de horas comercializáveis, então, de 480. O mesmo critério de 75% para considerarmos as horas que efetivamente estarão sendo vendidas, e diremos que ao final de cada mês estamos vendendo 360 horas de serviço. Então eu posso dizer que meu custo da estrutura é esses 12.150 dividido pelas 360 horas que eu vendo todo mês. Obviamente, nós podemos todo mês revisar, ver quantas horas efetivamente foram vendidas para ver se esse critério está correto e ajustá-lo de acordo. Ao final, então, temos um custo específico daquele funcionário e a sua participação daquelas horas de serviço entregues no custo total da empresa. E temos um custo por hora de serviço. Mas só isso não é suficiente para gerarmos nossos cálculos. Nós temos um imposto sobre o faturamento, aqui uma estimativa, dependendo muito do tipo de imposto que a empresa paga. Se está no simples, é mais simples esse cálculo. Para simplificar, assumimos, por hipótese, 10% de custo de imposto. Também um contador pode ajudar a fazer esse cálculo. Uma taxa de pagamento, para simplificar, estamos usando, por exemplo, aqui um mecanismo como um PagSeguro, um MOIP ou mesmo um cartão de crédito direto. Por que para simplificar? Porque se nós assumirmos que o cliente está pagando, por exemplo, parcelado, teríamos que fazer um cálculo de como trazer aquele valor parcelado ao longo do tempo para um valor presente líquido, assumindo os custos de inflação, ou mesmo se a empresa utiliza empréstimos, o custo desses empréstimos, etc. E assumindo uma comissão de venda. Aqui, de uma forma simples, simplesmente assumimos todos esses custos, somamos todos esses custos, e temos um custo total de vendas de 17%. E aqui algo que é totalmente dependente do que nós queremos para a empresa, quer dizer, toda vez que eu vendo um serviço, eu quero que ele pague todos os meus custos, pague obviamente todos os impostos, e 15% disso sobre que seja o que eu vou usar para investimentos ou retirar como lucro da empresa, etc. Aqui então temos um fator que é dos 100%, eu preciso tirar minha margem e os custos diretos. E aqui o que nós temos então? Eu tenho um custo de deslocamento, que é o custo por dia, podemos voltar à quantidade de quilômetros por dia, vezes o total de dias, vezes o custo por quilômetro. Se eu clicar aqui eu posso ver B2, B4 e B11. Eu também tenho o custo do trabalho em si, que é a quantidade de horas total daquele serviço, vezes o custo de cada uma dessas horas. Logo, eu tenho o custo total dessa entrega, assumindo, claro, isso como um cálculo simples, de um serviço simples, que não envolve produtos, que não envolve outros profissionais trabalhando de outras formas. Obviamente, tudo isso precisa ser considerado em situações mais sofisticadas. E aqui, eu simplesmente tenho a divisão deste custo total pelo fator que eu gerei. Ou seja, se eu cobrar 5.103 por 20 deste cliente, eu vou ter que vai me sobrar efetivamente 765, que eu vou pagar 510 de imposto, que eu vou pagar para um PagSeguro ou MOIP 255, que eu vou pagar 102 de comissão, e efetivamente, para confirmar o cálculo, quando eu tiro todos esses 4 itens do meu valor de venda, o que sobra é os 3.470, que paga o meu custo de deslocamento e o meu custo do funcionário e a parte do custo referente a aluguel, outros funcionários, etc. Então, observem aqui que com uma planilha relativamente simples, sem usar nenhum recurso diferente do que vimos na aula anterior, eu tenho um sistema que me permite gerar quase que instantaneamente um cálculo de orçamento. Obviamente, o grande
desafio é gerar esses parâmetros de uma forma compatível com a realidade da empresa que nós estamos usando para fazer o orçamento. Qual é efetivamente o salário dos profissionais? Quantas horas eles trabalham? Qual é a produtividade real deles? Quantas horas do que eles trabalham é para isso? Essa é a única fonte de receita da empresa? Se quais são os custos da empresa fora o trabalho daqueles profissionais? Quantas horas efetivamente eu vendo todo mês de trabalho? Mas ajustando, e ao longo do tempo você pode ir ajustando esses parâmetros para aproximar mais e mais da realidade, você tem aqui uma planilha que rapidamente permite gerar um cálculo de prestação de serviço.